começa mais um Papo Expresso e hoje iremos falar sobre extensão de cílios, amar ou odiar, eis a questão. Para falarmos melhor do assunto, eu estou recebendo a microempreendedora especializada na área de lash design e micropigmentação, Mayra Carvalho. Seja muito bem-vinda, Mayra. Obrigada, Lívia. Eu que agradeço você por esse convite. E claro que a gente vai começar o nosso bate-papo sabendo como você se encantou com o mundo dos cílios, como você conseguiu, se entrar, se inserir, o que te conquistou. Certo. Eu comecei com as extensões de cílios há mais ou menos 5 anos atrás, né? Comecei como maquiadora, mas eu ainda precisava me encontrar, porque não basta só a gente trabalhar, a gente precisa gostar e se identificar com o que a gente faz. Então, eu comecei a me auto-questionar, o que eu gosto? Não, lembrei que eu gosto de maquiar, mas eu gosto também dessa região dos olhos. Então, eu me lembrei de uma visita a um estúdio que eu fiz lá em Brasília. Bom, eu não sou natural aqui de Teresina, eu sou de Brasília. E quando eu cheguei a Teresina foi quando eu comecei a me questionar e querer trabalhar com o que eu me identificava. E aí eu fiz a visita a esse estúdio, fui até acompanhada de uma amiga minha que me convidou e ela colocou extensão de cílios e eu não tinha nenhum contato com esse mundo. Eu era muito amante do rímel, isso sim, né? Eu gostava bastante de rímel. E aí eu lembro que eu gostei, foi algo que me impactou. Então eu me lembrei disso e eu lembrei que eu também gostava de maquiar essa região do olho. E aí eu pensei, por que não me especializar nessa área? Eu vou fazer um curso e eu vou ver se eu me identifico. E vamos ver o que acontece. E aí, graças a Deus, foi tudo evoluindo, né? Foi deslanchando. E foi isso. E com o tempo da pandemia, assim que eu fiz o meu curso, aconteceu a pandemia. E nesse período da pandemia eu estudei bastante, eu treinei bastante, porque para a gente chegar a um certo nível, até na maquiagem, a gente precisa treinar a nossa mão, a leveza, porque tudo isso a cliente sente, né? E requer muita prática. Muito, porque a cliente ela sente, principalmente nessa região do olho, que é uma região muito sensível e muito importante do nosso corpo. Então a gente tem que ter esse treino da mão, uma coisa mais leve. E não só isso, né? A gente tem que também estudar várias coisas importantes, porque é uma área bem delicada, né, do nosso rosto. Com certeza. Inclusive, você comentando dessa forma, dá para perceber que é algo que você faz com carinho, com amor e com total dedicação. Então, a gente já pode entrar um pouquinho em questões técnicas, sabendo quais benefícios que pode estar adquirido fazendo a extensão de cílios. Certo. Existem vários benefícios. Hoje em dia, até o tema da nossa entrevista hoje, né? Extensão de cílios, amar ou odiar. Existem muitas pessoas que gostam, existem muitas pessoas que têm preconceito. Algumas nunca utilizaram, algumas ouviram falar de alguém que tem uma experiência ruim, mas hoje a extensão de cílios está bem avançada, né? Inclusive lá no estúdio Arte do Olhar, onde eu atuo hoje, junto com as minhas parceiras, nós trabalhamos com extensão de cílios voltadas para a saúde ocular. Inclusive, nós temos estudos, nós temos cursos e especializações com oftalmologistas, com médicos mesmo, que tratam essa região dos olhos. Então, existem alguns benefícios, sim, de você utilizar a extensão de cílios, como, por exemplo, uma extensão de cílios feita com ética, com saúde ocular, com uma profissional capacitada, o que você pode ganhar de benefício? Um exemplo, quando você utiliza a extensão de cílios, primeiramente, a estética, você pode ter o equilíbrio visual, é como se fosse uma cirurgia visual, que é o que eu falo muito lá no meu Instagram também, Lívia. Depois eu convido vocês a conferirem lá. E eu faço muitos posts, muitos conteúdos sobre isso. E também, além da parte visual, da parte estética, dessa cirurgia de equilíbrio, porque existem muitas pessoas que às vezes têm uma pálpebra um pouco caída, algum tipo de pitose, ou teve algum acidente, o olhinho caiu, então a gente consegue trazer esse equilíbrio através do visagismo. Também existem cursos voltados para visagismo dentro da extensão de cílios. E o mais importante também, que é a saúde ocular. Quando eu utilizo a extensão de cílios de forma correta, eu trago mais higienização para os meus olhos. Por exemplo, as pessoas não sabem que elas precisam higienizar os olhos no mínimo 2 vezes ao dia com um produto eficaz. O que é um produto eficaz? Um produto voltado para os olhos, para a região dos cílios. Muitas pessoas lavam com esse sabonetinho neutro, com Johnson, que é muito bom para a pálpebra, mas existe um produto muito eficaz para essa região dos cílios, de onde saem os folículos da pessoa. Então, você utilizando um produto eficaz, que seja antibactericida, antifúngico, tratador e hidratante, você vai evitar vários tipos de doença. Por que muitas pessoas têm terçol,
Conjuntivite. conjuntivite, calásio, tudo gira em torno da higienização. Quando você usa extensão de cílios, você sana o uso de rímel, o uso de maquiagem em excesso. Então, a única coisa que você precisa fazer é cuidar dos seus cílios, higienizando no mínimo 2 vezes ao dia, ou seja, você ganha a saúde ocular dos seus olhos, e também penteando, né? Mas você ganha mais a saúde ocular, porque qual é a função dos cílios nos olhos das pessoas? Proteger. É uma rede de proteção. O que que acontece? Quando a gente dorme à noite, a gente produz remela, a gente produz essas gordurinhas, sujidades. E de dia também a gente vê muitas poeiras, a gente não enxerga, né? Mas tem muita poeira no ar. Então a função dos nossos cílios naturais é barrar essa poeira de entrar no nosso globo ocular. Então, quando eu coloco uma extensão de cílios, eu estou aumentando a minha rede de proteção, ou seja, ele está bem mais protegido. Mas como ele está mais protegido, essa rede precisa ser limpa. Então, é por isso que a gente indica um shampoo eficaz e que vai tratar dessa região. Inclusive, você comenta, Mayra, sobre essa questão da proteção. Então, assim, a gente para pensar, o profissional, ele tem que estar bem qualificado, ele tem que estar bem à frente de tudo isso, porque é uma área delicada, né? Por mais que seja uma forma de proteger, mas é onde ocorrem secreções, lágrimas, né? Um tipo de secreção, pode-se dizer. Então, aquilo dali pode ser prejudicial. Às vezes você vai para aumentar a autoestima e acaba mexendo com a saúde dos olhos, por exemplo. Então, assim, você comentou agora há pouco na sua fala sobre essa questão das críticas. Então, como é que você leva essa perspectiva das críticas? Como é que você lida diante de todos esse tipo de comentário? Certo. Eu entendo que tudo as pessoas tendem a criticar quando não existe conhecimento, certo? Tudo que eu coloco no meu corpo, por exemplo, se eu vou fazer uma química no meu cabelo, se eu vou colocar uma unha em gel, tudo que eu vou colocar que não é natural do meu corpo precisa ser tratado. Com as extensões de cílios não é diferente. Se eu vou colocar um produto, um corpo estranho, que não faz parte do meu corpo natural, eu preciso tratar. E eu preciso estar fazendo com uma pessoa que tem um conhecimento, no mínimo, em saúde ocular, certo? Porque isso vai precisar de tratamento, vai precisar de acompanhamento. Não é apenas eu colocar a extensão hoje pronto, acabou. Não existe isso. A profissional ela tem que me acompanhar, inclusive lá no estúdio, a gente recomenda sempre fazer de 3 a 4 manutenções. Passou esse período, nós fazemos uma remoção química, onde é colocado um removedor para diluir essa colinha que foi aplicada durante esse período, né? E isso acontece por quê? Porque eu preciso deixar o fio da minha cliente limpo, tirar toda essa acúmulo de adesivo, de resíduos. Então, quando eu deixo esse fio limpo, ele fica limpo, ele fica tranquilo e não tem aquele perigo de afinar ou de acontecer alguma coisa do tipo. Então, acrescenta aqui para a gente um pouquinho, que acho que o pessoal deve estar interessado também. Certo. Como é que funciona o seu atendimento e avaliação? Perfeito. Bom, no Estúdio da Arte do Olhar, nós trabalhamos da seguinte forma. É feito um agendamento, a cliente faz algumas perguntas, nós mandamos algumas perguntas via agendamento, e quando essa cliente chega, eu faço uma avaliação com ela. Essa avaliação consiste no quê? Eu vou observar como são os olhos da minha cliente, se existe algum tipo de pitose, né? Qual o motivo da pitose, no caso, se existir na minha cliente, né, que é aquele decaimento da pálpebra, se foi algum acidente ou se é algo hereditário, existem vários motivos, né? Ou se ela já tem um olhinho bacana, tudo isso vai ser analisado pela profissional. Então, a partir do visagismo, eu vou perguntar para minha cliente o que ela deseja, o que ela gosta. Se ela nunca fez, né, ela almeja algo, ou seja, para uma viagem, ou para alguma festa. Inclusive, eu já fiz muitas noivas, né? Já fiz. Existem noivas que fazem, né? Mas é algo muito prático, muito prático. Então, isso tudo é avaliado. E aí, o que acontece? Eu vou juntar o que a minha cliente quer junto com o que pode ser feito. Por quê? Não é tudo que eu vejo na Lívia que dá certo nos meus olhos, porque somos duas pessoas diferentes. Não tem como eu chegar aqui na Lívia e falar, Lívia, eu quero que você faça isso. Mas o seu olho já tem um olhinho um pouquinho mais caído ou algo desse tipo. Então, eu vou explicar para minha cliente o motivo da gente estar fazendo esse procedimento e por que a gente está fazendo esse procedimento. Além disso, eu também vou levar a parte da saúde ocular. Eu vou perguntar como é o organismo da minha cliente, se ela passou por alguma cirurgia recente ou não, porque tudo isso influencia no crescimento dos fios e na qualidade dos fios dela. Inclusive, gente, assim como eu falei para vocês, tudo que é estranho que eu vou inserir no meu corpo precisa ser tratado.
além da gente fazer essa remoção, né, após 3 ou 4 manutenções, a gente também incrementou a terapia dos cílios. O porquê que existe essa terapia? Ela é tanto tratadora quanto preventiva. Por exemplo, se eu faço algumas mechas no meu cabelo, de tempos em tempos eu preciso fazer uma reconstrução, uma nutrição, para esse fio continuar forte, saudável e bonito. Assim também é nas extensões de cílios. Então, a gente também inclui esse serviço de tratamento, né? Nós temos uma terapeuta e ela trabalha nessa parte desse tratamento e também de prevenção. Nós recebemos muitos casos, Lívia, lá no estúdio, de pessoas que tiveram experiências ruins com cílios, que caiu, que incomodou, ou que foi mal feito, de irritações. E a gente recebe muitas pessoas da cidade lá para isso ser tratado. Então, foi por isso que foi implantada essa questão da terapia dos cílios com a profissional Júlia. Então, ela trata isso nas nossas clientes e é feita uma recuperação. A cada sessão, ela vai aplicando um produto, a gente utiliza um tipo de óculos que ele vai dilatando as glândulas dessa região para introduzir melhor esse produto e fazer com que o folículo saia de forma mais saudável e natural. Então a gente consegue recuperar esses fios danificados, né? Não é que ele vai... muitas pessoas pensam que ele vai crescer mais, ele vai alongar, mas não. Ele vai ajudar aqueles folículos que não estão conseguindo sair, então ajuda a preencher mais essa região. Mayra, isso é muito interessante, inclusive porque é um detalhe, mas que faz total diferença. Demais. Se a gente cuida do nosso cabelo, por que não cuidar dos cílios? Como cuidamos também da pele, em bronzeamento, né? Algumas pessoas fazem bronzeamento, outras fazem aquela pigmentação. Assim, às vezes os cílios também, aquele olhar poderoso, dá uma diferença muito grande. Com certeza. E você acha, né, do seu ponto de vista, você acha que a tendência é crescer em relação ao lash design, à micropigmentação também, mas principalmente as extensões de cílios, você acha que daqui para frente é crescimento ou não? Eu acho que com certeza sim, porque antigamente não existia nada voltado para a saúde ocular, e mesmo assim as pessoas colocavam, não ligando para as consequências. Então a tendência, acho que não só da extensão, mas tudo que existe nesse mundo, é evoluir, é trazer algo mais prático para as pessoas. Os fios foram se modificando ao longo do tempo, eram cabelinhos soltinhos mesmo, sabe? Eram fiozinhos soltinhos. Eu não sei nem, porque isso é muito antigo, então eu ainda não peguei essa parte. Eu peguei a parte boa, né? Quando os fios já vieram prontos e próprios para essa região. Mas ele foi afunilando de uma forma que foi ficando muito prático, tanto para as clientes quanto para a gente profissional. Então, hoje em dia, por exemplo, lá no estúdio nós trabalhamos com os fios tecnológicos ou fios inteligentes. Por que ele é chamado assim? Porque são duas técnicas em um fio só, né? Que é aquele fio a fio misturado com volume. Então, a gente ganhou mais... Quem é profissional vai me entender. Nós ganhamos mais tempo de aplicação, nós ganhamos mais saúde para os nossos clientes, porque é um fio bem mais fino e com a qualidade bem melhor, né? Um fio bem macio. Então, muita gente vê isso como parecendo fio natural. É o que eu mais escuto das minhas clientes. Nossa, todo mundo pensou que era meu, né? Por conta da qualidade mesmo do fio e como ele é muito fininho. Então, quanto mais fininho, mais macio, mais perto do fio humano, né? Eu sou suspeita em falar, mas aderir à extensão de cílios e realmente nem incômodo eu sinto. É a sensação de natural, além do estético. Mas, pessoal, eu sei que a conversa tá maravilhosa, o bate-papo tá muito bom, mas estamos chegando ao final. Então, chegou o momento da nossa entrevista ping-pong. Você vai fazer parte do meu desafio. Bem descontraído e cheio de leveza. Certo. Você prefere livros físicos ou e-books? Físicos, com certeza. Eu gosto de coisas palpáveis. Eu gosto de ler, de anotar. Prefiro assim. E qual a sua comida preferida? Você acredita que eu fiquei pensando um tempão sobre isso? Eu não sei. Eu gosto de muitas coisas, gente. Muitas, mas acho que eu gosto muito de camarão, de frango à milanesa, essas coisas. Ai, tudo de bom. Tudo, e camarão é paixão. Ai, é muito, 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 muito bom. Adoro. A sua cor preferida? Eu gosto de azul. Azul clarinho, azul Tiffany, são minhas cores preferidas. Aquele famosinho, popularmente azul bebê. É, nesse tom. E o que te inspira? Jesus. Ele me inspira em tudo. Tudo, absolutamente tudo. Na minha profissão, na minha vida pessoal, tudo. Eu vejo ele em tudo. Tudo, na verdade, o que eu vivo hoje é graças a ele. É promessa que ele me deu e que hoje estão sendo cumpridas na minha vida.
Então, com certeza, Jesus é minha maior fonte de inspiração. Amém. Muito linda essa frase. Inclusive, eu faço das suas palavras a minha, né? Também. Complete a frase comigo. Nunca saia de casa sem falar com Deus. Sempre falo com Ele, acordo falando com Ele, saio falando com Ele. Ô, Senhor, me guarda por onde eu pisar, por onde eu for, esteja comigo, por onde eu for, Senhor, que seja a sua palavra que seja entregue, que seja a sua luz que seja dada para as pessoas. Então, eu nunca saio de casa sem isso, sabe? Sem falar, Senhor, vem comigo. Coloca uma pessoa boa hoje para atender e abençoa todo mundo que passar pelo meu espaço, pelas minhas mãos. E passe na minha frente, sempre Amém. guiando. Sim, com certeza. Mayra, que conversa agradável. Estou muito agradecida de te receber. Eu que agradeço você pelo convite. Tá, espero te trazer mais vezes. Com certeza. Traga mais novidades pra gente. Com certeza a galera tá gostando. Sim, gente, tem muita novidade no mundo dos cílios. Então, assim, não pensem que o Brasil está atrás, porque nós profissionais, inclusive, existem muitas lestes que vão para fora, que vão para o Egito, que vão para a Suíça, que vão para alguns países árabes, porque não existe mão de obra tão qualificada. Então, as brasileiras estão muito, muito avançadas nessa questão do mundo leste, né? Que leste design, né? No mundo dos cílios. Então, sim, o Brasil está muito, muito bem mesmo representado lá fora. Ai, que maravilha, gente. Então, ficamos por aqui. Aguardo você na nossa próxima edição. Até mais! Hoje eu escolhi o pastel de nata, um mimo doce muito pedido aqui na Lugano Teresina, com sua massa folhada, contendo no seu interior um delicioso creme.